Olá! Então, hoje eu vou falar sobre Nodevo. Não, mentira. Não, não é. Boa noite, gurias. Bem-vindas a mais um Dev Girls aí. Então, vamos começando. E aí, quem for chegando, a gente, né, vai admitindo aí. Então, tá. Onde estamos? Segue a gente lá no Instagram. Segue, né? Segue a gente lá no Instagram, velha. Dev Girls Poa. A gente também tá no LinkedIn, procura a gente lá. Qualquer coisa que vocês precisem, que vocês tenham dúvidas, que vocês queiram palestrar, por favor, queiram palestrar. Envie e-mail pra gente, envia DM, chama no LinkedIn, manda sinal de fumaça. A gente também tá no Discord, pode pedir o link ali que a gente manda no chat para vocês. A gente está construindo uma comunidade bem bacana no Discord, tá? Então eu aconselho vocês a entrarem e a interagirem, porque tem muita coisa rolando, então tá bem legal, né? Nosso evento ele é mensal, online, né? Até segunda ordem aí nós estamos online, as nossas inscrições são sempre pelo Simpla, a gente posta nas nossas redes, tudo mais, certinho, né? Aqui a gente tem um QR Code ali para submissão de talks, então, por favor, né? Se vocês têm interesse, a gente ajuda, né? Lá tá tudo certinho, vocês podem escrever. Então, assim, mesmo que vocês tenham interesse em fazer, mas não tenham, sei lá, não tem um tema, ou às vezes não se sente segura ainda para falar, enfim, a gente pode parear, a gente pode ajeitar para, né, mais gurias que tenham interesse fazerem juntas. Então, assim, a gente dá suporte, a gente apoia, né, o que vocês precisarem. Então, por favor, submetam, né, talks, queremos muito. Obrigado. Né? E aí, aqui rapidinho, só como funciona ali algumas coisinhas no Zoom. A gente pede para que todo mundo fique mutada, né? Enquanto a gente está apresentando. Se quiser falar, abrir o microfone, enfim, quando tiver alguma dúvida, ou pode levantar a mãozinha ali, né? No raise hand. Se vocês quiserem ficar com o vídeo aberto, podem ficar. A gente pede que todo mundo abra o vídeo no final para a gente tirar uma fotinho, mas também, né, quem não quiser, não se sentir confortável também não precisa, tá tudo bem, né? E aí ali também tem a dica do ver por galeria, né? Que daí tu consegue ver as fotinhos, né, do pessoal que tá com a câmera aberta, enfim, junto com a apresentação, que também é bacana, eu prefiro ver assim, né? E aí a gente pede para vocês mandarem o LinkedIn de vocês no chat para a gente se conectar, né? Quando a gente estava presencial, a gente usava aquela ferramentinha do LinkedIn ali de achar quem está perto, aí a gente tem que se adaptar aí, né, nesse mundo online. Então a gente pede para vocês mandarem ali no chat o link do perfil de vocês, para a gente se conectar. E no final temos a nossa fotinho, então fiquem até o final, para a gente ter uma recordação bacana do evento, né? E o que tem para hoje? Para hoje temos senhorita Thais. Ela vai falar sobre tipagem, tipar ou não tipar, né? Eis a questão. Então, espero que vocês gostem, espero que seja uma experiência bacana para ti também, Thais. E aí, agora eu deixo com você. Eu vou parar de compartilhar aqui. Beleza. Já mandei ali meu LinkedIn também. Botei nos slides, mas só para já ter o link que fica mais fácil. Vocês estão vendo direitinho? Sim, tá ótimo. Tá. Beleza, deixa eu me arrumar aqui então, porque eu estou um pouquinho nervosa, né, gente? É a minha primeira apresentação falando sobre assuntos técnicos, né? Mas vamos lá. Meu nome é Thaís, né? Eu tenho 22 anos e eu sou aluna da PUC no curso de Sistemas de Informação. Eu estou mais ou menos no 7º semestre, mas é uma grande dúvida, né? Onde realmente estamos? E, bom, a minha primeira talk, eu vim falar sobre a minha experiência como estagiária na Elegra, né? Como jovem talento, e foi muito legal também, foi minha primeira experiência.
E daí agora, né, que eu consegui arrecadar um pouco mais de conhecimento, guardar um pouco mais de conhecimento, eu tive coragem de vir aqui falar sobre algo técnico. E agora eu tô como bolsista de desenvolvimento mobile em outra empresa. Bom, né, o que é tipagem, afinal? Eu escolhi esse título bastante polêmico, para ser polêmico mesmo. Mas, ó, gente, minha. Lembrando a você de legislação em 5 minutos. Desculpa, gente, a minha Alexa. Afinal, né, o que é tipagem? Eu escolhi esse título bastante chamativo, mas não necessariamente existe a opção de tipar ou não tipar, porque todas as linguagens têm a tipagem nelas. Como, por exemplo, aqui a gente conhece, né, no início da programação, que as variáveis pode ser uma string, pode ser um booleano, um inteiro, um float e assim por diante. Então, é basicamente isso, tipos. E eu escolhi aquele título ali mais por um. Vocês vão entender mais para frente, assim, para ser mais chamativo. Mas basicamente todas as linguagens são tipadas. A diferença é como que as linguagens estruturam a tipagem em si, né? Trabalham com a tipagem. Aqui tem um exemplo que é com Java. No Java, a gente precisa, quando a gente está inicializando uma variável, colocar o tipo dela. Não é tipo var fulaninho igual a tal coisa. Não, é direto já int a tananã, ou string b. A gente precisa definir o tipo na inicialização. Porém, no JavaScript, a gente não precisa fazer isso. Ele consegue identificar por debaixo dos panos ali qual é o tipo da variável. Ou seja, ambas as linguagens, elas trabalham com tipagem, porém de forma diferente. E é sobre isso que a gente vai falar, que é, né, a estrutura de tipos. Nessas estruturas, a gente tem a tipagem dinâmica, a tipagem estática, a tipagem fraca ou forte. No caso, a gente vai focar aqui mais na tipagem dinâmica e na tipagem estática, porque são os mais característicos, assim. E como vocês vão ver mais para frente, a tipagem fraca e forte pode ser um assunto um pouco nublado, assim, para realmente comentar coisas, tipo, linguagens que utilizam. Começando então pela tipagem estática. Um grande exemplo que a gente tem é o Java, que basicamente, não sei se tem alguma coisa aqui na frente para vocês. Vocês estão enxergando tudo? Tá certinho? Tá bom. Bom, basicamente, a tipagem estática Java é o maior exemplo que a gente tem, né? Pelo menos eu, né? Que uma vez que um tipo de uma variável ele é definido, a gente não pode mudar. Por exemplo, a gente tem ali três variáveis: a variável A, que tem um valor de inteiro, a variável B, que é uma string, e a variável C, que é um booleano. A gente pode sim mudar o valor das variáveis, porém eles vão ter que ter o mesmo tipo definido no início. Ou seja, se eu quiser trocar o valor de A, eu não posso colocar, por exemplo, uma string. Isso não vai dar certo. Ele vai reclamar e ali até vai dar um erro falando que os tipos são incompatíveis. Uma string não pode ser convertida para um inteiro. Todavia, né, se eu colocar um valor inteiro, vai dar certo. Ou seja, tipagem estática, a gente não pode trocar o tipo definido na inicialização de uma variável. Aí aqui no Java, a gente tem, né, essa questão de explicitamente definir o tipo. Porém, os tipos podem ser inferidos, né? Essa questão de explicitar é bastante específico do Java, mas como a gente tem aqui no Swift, que também é uma linguagem de tipagem estática, a gente não precisa explicitar o tipo. Ele já vai ver que como tu colocou ali uma string, né, uma sequência de caracteres entre aspas e tudo mais, aquilo vai ser uma string. Então, ele mesmo consegue inferir por baixo dos panos, né?
Agora, falando sobre... Gente, se eu estiver falando muito rápido, ou se vocês tiverem alguma dúvida aí no meio do caminho, podem levantar a mão, podem abrir o microfone, tá? Se alguém tiver alguma complementação também. Mas, falando agora sobre a tipagem dinâmica, o nosso maior exemplo, né, é o JavaScript e também tem o Python. Basicamente, a gente tem essa liberdade de não definir um tipo para uma variável. Uma variável, ela pode ter o tipo que ela quiser nos momentos ali, enquanto o código está rolando. Como, por exemplo, ali a gente inicializou a variável A com um int. Porém, mais para baixo, a gente coloca uma string dentro dessa mesma variável. E tudo bem. Na tipagem dinâmica, a gente tem essa liberdade. E, normalmente, né, como a gente não explicita, o tipo, ele é inferido. Ou seja, por mais que a gente não esteja ali, né, explicitando, se a gente pedir o tipo para a linguagem, ela vai nos devolver. Ali, por exemplo, a gente não tem o int no JavaScript, chama number, mas é a mesma lógica. E aqui um exemplinho em Python também para tentar mostrar outras linguagens que eu tenho um pouco de contato, segue a mesma lógica do JavaScript. E bom, fazendo um resuminho disso que a gente viu agora, basicamente a tipagem estática, as variáveis não podem ter o seu tipo modificado. E na tipagem dinâmica, as variáveis podem ter o tipo modificado, podem ter, né, vários tipos em momentos diferentes, e é isso. Agora, indo para o ponto um pouco mais estranho, vocês vão entender depois por quê, é a tipagem fraca. A tipagem fraca até é mais tranquilo, o nosso grande exemplo disso também é o JavaScript, que, assim, pode ser um pouco estranho, né? Que a gente pode realizar operações entre tipos diferentes. Daí vocês devem estar se perguntando, meu Deus, como assim? Eu vou, tipo, poder fazer uma multiplicação de um inteiro com um booleano, ou fazer um booleano mais um inteiro, mais um float. Existe essa liberdade. E aqui, nesse exemplo, eu coloquei uma string mais um booleano. Bom, nas strings a gente pode fazer esse tipo de operação de soma, que seria basicamente uma concatenação, né, de string. Só que como que a gente vai fazer isso, né, com um tipo diferente, que é um booleano, né? O que acontece é que por baixo dos panos acontece uma conversão, né? Ele vai pegar o nosso B, que é Dev Girls, e vai pegar somar isso com o C. Só que o C ele vai ser convertido implicitamente em uma string. Dessa forma, a gente vai ter, né, um resultado satisfatório, né? Era bem o que a gente queria. Conseguir juntar as duas coisas e printar. Porém, nem sempre funciona. Porque a gente precisa ter, assim, na minha opinião, né, em relação à tipagem fraca e tipagem dinâmica, realmente a pessoa que vai trabalhar com isso precisa ter uma maturidade, sabe? Porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E basicamente o JavaScript, principalmente, nos deixa fazer muita coisa. E não, nem só porque a gente pode fazer, quer dizer que a gente deve. E nem sempre, tipo, só porque o JavaScript não nos dá um erro, não quer dizer que aquilo está certo. Como, por exemplo, aqui, se eu quiser multiplicar um inteiro por uma string. Ele não vai me dar nenhum erro, ele vai me dar um resultado. Só que o resultado é isso, é um not a number. Basicamente, ele diz que não é um número. E para que isso vai te servir? Olha, normalmente para nada, a não ser que o teu código tenha um propósito realmente em que isso faz sentido, né? Mas, então, esse é o tipo de coisa para a gente tomar cuidado, né? Que a tipagem fraca nos dá essa liberdade, mas não significa que a gente pode sair fazendo essas coisas. Aí, tá tocando aqui o meu interfone, desculpa, gente, já vão atender.
E na tipagem forte, a tipagem forte que daí vem uma questão curiosa, mas vamos ver. Eu tô aprendendo agora a linguagem Swift e ela, para mim, até agora, de todas as linguagens que eu já aprendi, é a que eu realmente enxerguei a tipagem forte, fortíssima, que basicamente ela não permite que a gente faça operação com tipos diferentes. E realmente, não pode, eu não posso multiplicar um inteiro por um float. Ele vai me dar um erro. Eu preciso fazer uma conversão explícita desses valores, ou seja, para eu multiplicar um float por um inteiro, eu preciso passar o inteiro para float. Como, por exemplo, aqui, se eu quiser concatenar um inteiro com uma string, eu preciso passar esse inteiro para string. Caso contrário, não vai dar certo. Como a gente pode ver aqui, ele reclama, não tem como. Mas aí, né, vocês devem estar com uma pulga atrás da orelha, né? Se você coda em Java, vai pensar, putz, mas no Java eu posso concatenar um inteiro e uma string tranquilamente, e o Java tem tipagem forte. Como assim? A Thaís está doida. E aí que vem a questão, né, gente? Não estou doida, juro. É uma grande confusão. É basicamente a tipagem forte do Java, ela não só o Java, né? O Python também é assim. É uma tipagem híbrida, nesse sentido de ser forte ou fraca, ele tem os dois juntos. Então, tem casos em que vai dar certo e tem casos em que não vai dar certo. Como, por exemplo, se eu fizesse aqui o A, que é um inteiro, multiplicado pelo C, que é um booleano, ele ia dar um erro, porque ele não permite que se faça isso. Porém, se é nesse caso de concatenar com uma string, ele permite. Acredito que devem ter outras exceções, mas foram essas que eu encontrei. No Python também tem isso, em que ele, por exemplo, me permite multiplicar um inteiro por uma string. E dá certo. É curioso, mas dá certo. Porém, ele não me deixa concatenar uma string com um booleano. Então, é um mundo curioso. Por isso, eu prefiro ficar só na questão ali mesmo da tipagem estática ou... Nossa, esqueci o nome, estática ou dinâmica. Tá. Então, em suma, né, a tipagem forte, ela exige conversões explícitas e não te deixa fazer... Ai, gente, desculpa se tiver barulho aqui, tá? O pessoal começou a enlouquecer aqui. Mas, enfim, a tipagem forte permite que tu faça operações entre variáveis do mesmo tipo só e utilizando conversões explícitas. E a tipagem fraca te permite fazer qualquer doideira ali que tu quiser com quaisquer tipos e com conversões implícitas. Mas aí, né, vocês devem estar se perguntando, tá, tudo isso, Thaís, e qual é a conclusão, né? Afinal, tipar ou não tipar, ou seja, usar uma linguagem que tipa as coisas explicitamente, que é super rígida, ou usar uma tipagem mais flexível. E isso vai exigir de nós, né, uma reflexão aqui sobre as vantagens e desvantagens das duas. Entre as vantagens, né, da tipagem estática é principalmente código mais legível, que quando a gente vai... Né, eu dei ali um exemplo para vocês que no Swift, por exemplo, a gente não precisa explicitar o tipo. Porém, isso é muito importante, porque a gente vai estar ajudando também o nosso debugger não, nosso debugger não, nosso compilador a conseguir entender, né, o que vai acontecer. Tipo, tem uma variável ali que é um int, então aqui tudo vai ser um int. Ele já sabe o que esperar e isso facilita a performance, né, melhora a performance. Então, além de ser uma boa prática, né, para melhorar a leitura do código, ainda melhora a nossa performance. Então, é interessante sempre tornar o código mais legível, explicitando os tipos. E tem a questão, né, de verificação em tempo de compilação, ou seja, antes da gente executar o código de fato, a gente tem a parte ali da compilação em que se verifica todo o código, vê se tem erros e se tiver, ele não vai executar.
E, além disso, né, o código mais legível, explicitando os tipos, ele torna mais fácil a resolução de bugs, principalmente em comparação com a tipagem dinâmica, né, que a gente vai ver agora mais para frente. Bom, as desvantagens da tipagem estática é justamente a questão dela ser super durona, assim, é rígida e bem travadona, assim, né? Não tem tanta liberdade. E a curva de aprendizagem é muito alta, quer dizer, é alta, e às vezes até a gente consegue colocar em prática a tipagem estática, mas não exatamente sabe fazer da forma certa, né? Das melhores formas. E agora falando sobre a tipagem dinâmica, basicamente as vantagens da tipagem dinâmica é a concisão, a flexibilidade e que ela é muito boa para fazer experimentos, coisas menores, né? Provas de conceito, por exemplo. Bom, o principal ponto é a flexibilidade, que como eu falei para vocês, pode ser também, né, uma desvantagem, se dependendo de quem estiver codando, né, se a pessoa tem ou não conhecimento suficiente para codar com responsabilidade, né? E, bom, pelo que eu consegui estudar, assim, me parece muito que a tipagem dinâmica, ela acaba sendo muito mais útil para coisas menores, em que tu tem controle de tudo que está acontecendo, tu entende as tuas entradas e as tuas saídas, então tu pode ter essa flexibilidade. E até acho que eu não comentei antes, que a questão de, por exemplo, a gente poder mudar o valor, né, mudar o tipo de uma variável, isso pode ser feito, mas não significa que deve, e inclusive é uma má prática. Então, assim, a não ser que tu realmente saiba os teus motivos para estar fazendo aquilo dentro do teu contexto, não é muito legal. Então, a gente acabou já entrando um pouco nas desvantagens, né? Que também tem a questão da verificação em tempo de execução, ou seja, tu não vai ter aquele período antes, né, que é a compilação. Tu vai direto, tu vai saber se deu errado executando. Algumas pessoas podem considerar isso também uma vantagem em comparação à tipagem estática, porque daí tu não tem, né, entre aspas, uma perda de tempo com a compilação do código. E por não ter, né, os tipos explícitos e o código e o interpretador não saber o que esperar daquele código, a performance acaba sendo inferior, porque, né, existe a possibilidade do código de uma variável mudar no meio do caminho, né? Então, isso diminui a nossa performance. Além da dificuldade na resolução de bugs, porque se tu não sabe realmente do teu contexto, o que tu tá fazendo e faz de uma forma correta, pode dar muito ruim, muito ruim. Por exemplo, uma pessoa faz um código num projeto grande, sai da empresa e outra pessoa tem que dar manutenção para aquele código. E tu não tem a menor noção do que está acontecendo. Porque além de ser um código da pessoa, a pessoa ainda está, de repente, usando uma linguagem com tipagem dinâmica, em que não tem uma boa documentação para guardar tudo, a pessoa muda a variável no meio do caminho. Então, pode ser bem difícil ali o nosso stack trace na hora de resolver um bug. Bom, agora eu vou fazer uma pequena brincadeirinha, que é o seguinte. Nós temos um doguinho aqui. Esse doguinho, ele é muito divertido, ele é fofo, tu se diverte muito com ele. Às vezes ele rói o teu colchão, às vezes ele arranha o teu sofá, come tuas toalhas, né? Mas acontece, né? É um cachorrinho. Com o tempo tu aprende a lidar com ele, mas ele não tá, né, provendo o que tu queria, porque tu queria um cachorrinho para te proteger, um cachorrinho para afastar os insetos. E, né, aí a gente tem um outro cachorrinho, que é um cachorrão, na verdade. E, bom, basicamente, esse cachorro maior, ele consegue te proteger dos insetos,
ele faz xixi no lugar certo, ele faz xixi sempre no mesmo lugar. Tu falou para ele, faz aqui, e ele faz lá, sabe? Enquanto o outro é um pouco mais bagunceiro, assim, né? E assim, brincadeiras à parte, dando nome aos bois, aos dogs, no caso, é a tipagem dinâmica e a tipagem estática. A tipagem dinâmica, ela te permite fazer N coisas, mas não significa que essas coisas são certas, né? Então, a não ser que tu tenha realmente o dom ali, né, de controlar a situação, que tu realmente tenha o conhecimento necessário para fazer a coisa certa, pode ser que o teu código, por mais que ele funcione, em algum outro momento, né, pode ser precário para te usar a tipagem dinâmica. Mas a tipagem estática, ela te dá mais segurança, né, para questões maiores, né? Eu acho que é importante eu falar que não é como se eu estivesse colocando um contra o outro, é basicamente que são casos, né? Existe um contexto para se utilizar a tipagem dinâmica e existe um contexto para usar a tipagem estática. Então, a tipagem estática é para quando tu precisa de mais segurança, mais estabilidade. E, por exemplo, se tu está trabalhando com uma equipe grande, será que realmente vale a pena tu usar a tipagem dinâmica e, entre aspas, né, gastar tempo fazendo uma documentação que pode eventualmente ser ignorada também, né? É muito mais fácil usar a tipagem estática, que te obriga, né, a seguir algumas práticas e que as pessoas não têm muito para onde ir, sabe? No sentido de dessas práticas boas e ruins. Então, a tipagem estática, ela é melhor para projetos que têm tendência a crescer, né? Uma escalabilidade maior. Então, seria isso, né? A tipagem dinâmica é muito interessante, mas pode não ser bom para projetos maiores. Porém, para fazer ali uma POCzinha, para fazer uma prova de conceito, para fazer um aplicativo pequeno, cara, dá-lhe. E na tipagem estática também dá para dar ali no projeto pequeno, porque eu particularmente sou apaixonada pela tipagem estática. Mas, então, eu queria realmente apresentar aqui para vocês as diferenças entre elas e falar também que não é difícil tu escolher entre uma ou outra, tem que realmente considerar o teu contexto e refletir, né? Porque daqui a pouco a curva de aprendizagem que a tipagem estática exige não vai cobrir o valor, por exemplo, que o teu projeto vai te render. Então, é muito mais fácil tu investir numa tipagem dinâmica. Ou começar com uma tipagem dinâmica e depois passar para uma tipagem estática. Por exemplo, se tu vai fazer um projeto com JavaScript, pode começar com JavaScript e depois migrar para o TypeScript. E até acho que em outros casos não seria muito válido, né, começar assim, a não ser que seja com JavaScript. Mas enfim, já estou me alongando bastante. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. E se tiverem alguma pergunta, estou aberta. Thaís, eu fiquei com uma questão aqui, mas eu vi que tu está trabalhando mais agora com tipagens estáticas, né? Sim. Então pode ser até para alguém que está aí participando junto com a gente, tem mais experiência aí, que trabalhou com tipagem dinâmica, né? Eu queria entender assim um caso de uso disso, dessa tipagem dinâmica que tu muda ali o tipo da variável no meio do caminho, para quê? Tipo, eu sou Java, não entendo dessas coisas, Uhum. nunca vi, né, o que acontece com essas tipagens dinâmicas, mas eu fiquei pensando assim, um exemplo de vida real que isso seria útil, digamos assim, se alguém souber aí, sei lá. Não sei se alguém tiver aí, levanta a mão, mas eu vou ser sincera que isso, na verdade, é visto de uma forma meio complicada, né? Porque não é uma boa prática e acaba sendo uma via para as pessoas que estão aprendendo a codar, acabar fazendo, tipo, chegar no resultado que ela quer, entendeu? Mas não necessariamente isso vai dar certo sempre. Então, eu realmente não sei. Talvez isso seja um desserviço. Mas, assim, acontece. Por incrível que pareça, acontece.
Entendi. É mais uma coisa, digamos, de experimentação, assim, É. acadêmica, de certo, do que de realmente ser uma necessidade de projeto, de vida real aí, de aplicação, né? É. Certo, valeu. Eu acho que o exemplo que ela deu de fazer isso para uma POC é o que o pessoal mais faz. Tipo, eu quero essa coisa pronta logo, preciso disso o mais breve possível, não vou me preocupar tanto com boas práticas. Acredito que essa seria um uso assim, mais viável. Olha eu defendendo as gambiarras aqui na frente das pessoas. Que terrível. Mais alguma questão, gente? Bom, se for isso... Ai, eu abri meu chat, eu não consigo fechar agora. Espero que eu não esteja na frente de vocês. Bom, se for isso, muito obrigada. E segue os meus contatinhos ali, o LinkedIn e o GitHub. E querendo entrar em contato comigo, pode mandar um e-mail, que agora eu sou uma menina sem Instagram, gente, então é só pelo LinkedIn, GitHub ou e-mail, por favor. E muito obrigada pela presença. Muito obrigada. Não foi tão horrível quanto eu achei que seria. Fiquei bem tranquila. Fico feliz e espero que a gente possa te ver aqui mais vezes, né? Que tu traga mais talks pra gente. Foi bem bacana, gostei bastante. Parabéns, acho que foi muito bom, né? Ó, foi ótimo. Muito obrigada. Ai, muito obrigada por elogiar os slides, gente. Eu tirei um tempinho para dedicar a isso. Então, meninas, vamos tirar uma fotinho? Vou dar um tempinho aí para vocês abrirem a câmera, né? Dar aquela penteada na sobrancelha, se ajeitar. Vamos ver aqui. Deixa eu fechar aqui. Vamos ver. Fechou? Mais alguém vai abrir? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Então, olha o isso. passarinho. Vamos ver se ficou boa. Segura o sorriso. Segura o Uhum. sorriso. Não, só mais um pouquinho, gente. Só mais um pouquinho. Foi. Tirei já. Então Ai, olha tá, só. gurias. Se eu puder Fala. falar mais um pouquinho aqui. Não, eu Pode. só quero comentar que o que vocês acharem legal, assim, de falar, podem, sei lá, me chamar no privado também, que se for algo ao meu alcance, eu posso vir falar. Principalmente porque agora eu estou tentando trabalhar bastante nessa questão de apresentação e é bastante importante para mim, então, juntando o interesse de vocês e o meu, acho que dá uma mistura bacana. Se alguém quiser ajuda também para apresentar, pode pedir, eu ajudo. Então, eu não sou muito de falar direto no grupo, eu mais leio mesmo, mas mandei umas mensagens ali no faz pouco tempo, então querendo podem entrar em contato comigo, que eu estou sempre disponível. Bacana. Então tá, gurias, obrigado, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer coisa também pode mandar DM pra gente, pode falar no grupo. Quem quiser apresentar, por favor, né? Fala com a gente, né? Que a gente ajuda, a gente dá uma força. E o que vocês precisarem também, pode chamar a gente. Todo mundo aqui tá no Discord? Se alguém não tiver, dá um grito aí que eu gero o convite que já mando. Mas acho que sim, né? Ah, só para comentar, Karine, no e-mail que foi mandado para o pessoal que se inscreveu pelo Simpla foi o linkzinho do Discord, tá? Então é só dar uma olhadinha lá no e-mail, tem o YouTube nosso, o Insta e tem também o link para o Discord. Só entrar lá. Ah, bacana. Fechou, então?
É isso, meninas. Se ninguém tiver mais nada para complementar, a gente vai encerrando. Se adicionem nos LinkedIn, está mandando ali nos comentários, já vou abrir tudo aqui.